Olá meus amigos que assistem o canal Deus em Cristo, com grande alegria que nós estamos aqui mais uma vez trazendo um vídeo aqui numa caminhada. Quero agradecer você que acompanha o nosso canal, trazendo sempre uma boa palavra, uma palavra de reflexão para com vocês. Nesta minha caminhada hoje eu quero meditar com você acerca da dúvida, porque a dúvida muitas vezes ela atrapalha as nossas vidas. E quando se trata em relação às coisas de Deus, aquilo que Deus fala, ela pode acabar atrapalhando muito, como aconteceu no episódio de 2 Reis, capítulo 7, versículo 2, quando a cidade de Samaria estava cercada e o povo ali estava passando fome, a ponto, meus irmãos, de se comer cabeça de jumento e também comerem crianças e esterco de pombo. É só você conferir o texto que você vai ver ali. Tamanha era a pobreza e a miséria que aquele povo estava, porque a estratégia dos assírios foi o que? Foi cercar a cidade e matar o povo de fome, querendo eles pensavam, uma hora ou outra eles vão sair para comer, para beber, e vai acabar que eles vão, e nós então o pegamos. E veja que nessa situação o rei, quando ele passou por duas mulheres que estavam brigando porque uma tinha comido o filho da outra e agora não queria dar o seu filho para ser o almoço delas, o rei então, querendo achar o culpado, falou assim, olha, o culpado disso tudo é o profeta Eliseu. E a Bíblia diz então que mandaram um recado para Eliseu, dizendo que amanhã, dizendo que o rei iria cortar a cabeça dele. E Eliseu então disse para aqueles mensageiros do rei, que chegando até ele, disse assim, olha, amanhã a essa hora, nós vamos ter comida nesta cidade. E infelizmente um capitão que estava ali, ele não acreditou na palavra do profeta. E ele disse assim, mas nem se Deus abrir a janela dos céus, nós vamos ter comida amanhã aqui a esta hora. E veja que interessante que assim que o capitão falou isso aí, as pessoas que estavam ali em volta ouviram aquilo e, tipo, era uma situação mesmo um pouco complicada de se acreditar. Mas nós temos que entender, meus irmãos, que quando é um homem de Deus, como Eliseu falou, e quando a palavra ela vem de Deus, nós jamais podemos duvidar. E veja que interessante que Deus tem os seus meios e formas de trabalhar e agir e fazer com que sua palavra se cumpra. E veja que interessante que havia 4 leprosos fora da cidade que teve uma brilhante ideia. E eles disseram, olha, se nós ficar aqui nós vamos morrer. Se nós for lá na cidade as pessoas não vão deixar nós entrar e nós vamos morrer do mesmo jeito. E se nós for lá no arraial dos assírios, eles também vão nos matar. Agora, que diferença faz morrer aqui, morrer lá ou morrer no arraial dos assírios? Vamos fazer o seguinte, vamos lá no arraial dos assírios, se eles nos der alguma coisa, nós vivemos. E se ele não nos der, nós já estamos para morrer, nós acabamos morrendo mesmo. Aí, a hora que eles saíram, Deus, irmãos, fez o som do passo daqueles 4 leprosos aumentarem tanto que os assírios pensou que Israel havia alugado um exército para lutar contra eles, né? E eles então desesperadamente saíram correndo. E os leprosos ali comeram, beberam, pegaram algumas roupas, pegaram para ele ouro. E veja que de repente um deles falou assim, olha, hoje é dia de boas novas. E Deus nos ajudou. Olha, nós temos que levar essa notícia ao rei. E a notícia então chegando ao rei, o rei mandou fazer um bater em volta para ver se os assírios haviam ido embora mesmo, e realmente foi. E quando realmente estava livre, eles podiam ir, o que aconteceu? Aquele capitão que estava na porta, porque a cidade estava alvoroçada, querendo sair para se alimentar, a hora que abriu a porta, aquele capitão foi pisoteado e ali ele morreu. E o que nós aprendemos então com a dúvida? A dúvida muitas vezes faz a gente assistir às bênçãos dos outros. A dúvida muitas vezes faz com que nós chegamos perto da bênção e não tocamos. A dúvida, meu irmão, faz com que nós não alcançamos o nosso objetivo. A maioria das pessoas que estavam ali queriam o quê? Queriam comida, queriam bebida. Elas queriam sair daquela fome, daquela miséria a qual eles estavam e alimentar-se. Mas veja, meus irmãos, que provavelmente naquela situação, muitas pessoas que ficaram sabendo quando o profeta disse isso, muitos creram e falaram assim, amanhã nós vamos comer. Mas aquele capitão e talvez algumas outras pessoas dentro falaram assim, isso é praticamente impossível. Mas veja que interessante que a dúvida, meus irmãos, muitas vezes nos leva a não acreditar que Deus pode fazer o impossível.
A dúvida, meus irmãos, ela atrapalha muitas vezes as nossas vidas de alcançar, de ter, de obter as coisas. E quando se trata realmente de Deus, quando Deus fala, jamais nós podemos duvidar. Lucas capítulo 1, versículo 37 diz assim, que Deus é o Deus do impossível. Se Deus foi capaz de fazer duas mulheres estéril, gerar uma nação que foi Sara e Rebeca, o que Deus não pode fazer? Deus pode fazer tudo. O que nós não podemos é o quê? É duvidar. Então, meus irmãos, meus amigos, meus irmãos, vamos tirar de nós a dúvida. Vamos crer que Deus pode fazer um milagre. A dúvida, ela é tão triste que tem pessoas que já acostumou a viver com ela. Está dentro da igreja às vezes e convive com a dúvida, mas será que Deus pode fazer? Meus irmãos, não espere nada de Deus se você não tem fé. Porque Tiago 1,6 diz assim, peça porém com fé, não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar. Então, meus irmãos, vamos retirar das nossas mentes a dúvida e vamos passar a crer que Deus tem o poder de fazer, que Deus tem o poder sim de fazer o impossível nas nossas vidas. Se é a promoção que você espera, Deus tem o poder sim de ir aonde você trabalha, de onde você está esperando, essa porta se abrir e Ele pode te abençoar. Se é uma enfermidade, busque com fé, sabendo que Deus pode fazer sim um milagre. Eu quero que você reflita nesta palavra e jamais tenha dúvida. Não seja como aquele capitão que viu a bênção, mas não pôde usufruir por causa da dúvida. Amém? Que Deus abençoe.